praticamente todas as disciplinas concluídas e saudamos a todos aqui para essa aula específica para os amigos do CHO, tá? Então, esse conteúdo de legislação específica, pessoal, que se refere aqui, né, a conselho de justificação, ok? Eu não tenho lembrança de nenhuma prova do CHO que tenha sido elaborada com os conteúdos jurídicos relacionados à nossa legislação que tenha caído alguma questão relativa a conselho de justificação, ok? Porém, não é pelo fato de olharmos para trás e compreendermos que nenhuma questão relacionada a este conteúdo não caiu, que vamos, tá, deixar de contemplar o conteúdo. Tá? Daí porque a missão nossa é contemplar o conteúdo, visurando, estudando, maceteando, gabaritando questões com vocês, tá? Então, para esse encontro nosso, meus amigos, eu separei este conteúdozinho, que é muito semelhante a o que vimos na aula anterior, referente a conselho de disciplina, tá? Coronel, tem como fazer uma introdução rápida, né, do que seria este conteúdo, tá? Eu vou projetar aqui o material para ficar, obviamente, mais fácil compreendermos esta abordagem, tá? Basicamente, meus amigos, né, o que é que nós vamos ter? O conselho de disciplina destinado à apuração de responsabilidade disciplinar de praças com estabilidade e o conselho de justificação destinado a oficiais. Isso aqui é fundamental do aluno, tá certo? Ele tenha essa noção, ok? Então, temos uma lei específica regulando o conselho de disciplina, que vimos na aula anterior, e essa lei 4256 de 81, regulando as disposições referentes ao conselho de justificação, ok? Então, este é o norte de nossa aula. Logo de cara, o que é que a gente tem explicando esta situação, tá, relacionada aqui no artigo 1º? Então, o conselho de justificação é destinado a julgar, através de processo especial, a incapacidade do oficial da Polícia Militar de permanecer na ativa, criando, obviamente, condições para que ele se justifique, ou seja, se defenda das acusações. Ok? Então, ponto 1, conselho de justificação destinado a oficiais. Ok? E aí, ele cita nesse caput do artigo 1º a disposição relacionada a oficiais da ativa, porém, o parágrafo único especifica detalhes. Então, o conselho também pode ser aplicado ao oficial da reserva remunerada ou reformado, que não tenha, né, capacidade de permanecer na situação de inatividade que se encontra. Coronel, mas isso é muito difícil, a gente nunca vê algum oficial. Já ocorreram situações de oficiais serem submetidos a conselho de justificação. Não vou citar nomes, tá? Mas temos casos, ok? Tanto de capitães, já vi capitães, tá? Como também de tenentes, em relação a conselho de justificação. O que é que pode resultar esse conselho de justificação? A demissão ex officio do oficial. Isso vai tramitar, isso vai passar pelo crivo preliminar do comandante-geral, e o julgamento final ocorre no Tribunal de Justiça, como vamos ver. E a canetada final é do governador, resultando numa demissão ex officio do oficial. Basicamente é isso que nós temos, tá? Então, o que é que diz ainda, pessoal, os dispositivos seguintes relacionados a este conteúdo, tá? A partir do artigo 2º. É submetido ao Conselho de Justificação a pedido ou a ex officio, ou seja, pode ser provocado, ou de ofício, ou seja, a própria corporação, através do comandante-geral, vai instaurar o conselho, o oficial da Polícia Militar da Paraíba aqui. As mesmas situações relacionadas para conselho de disciplina, né? Uma acusação oficial que venha
de qualquer meio lícito de comunicação. Meio de comunicação lícito é o quê? Jornal, TV, um blog na internet. Sob a acusação de quê? Procedimento incorreto no cargo, conduta irregular, prática de ato que afeta o pundonor policial, a honra e o decoro da classe. Esse tipo de situação aqui não é muito comum, tá certo? Geralmente se abrem procedimentos outros, como sindicância, algum inquérito policial militar, se tiver conexão com a atividade ou conduta relacionada a, especificamente, o Código Penal Militar, então é incomum esse inciso 1, tá certo? Temos ainda outras disposições relacionadas, tá certo? No inciso 2, qual seja, também pode ser submetido a conselho de justificação ou oficial considerado não habilitado para o acesso, tá? Em caráter provisório, no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso no quadro de acesso. Então, situação relacionada à promoção de oficial também não é incomum, tá? Também não é a situação que vai ocorrer, e eu nunca vi isso aqui, tá? No inciso 3, afastar do cargo na forma do estatuto, por se tornar incompatível, tá, com o oficialato, ou incapacidade do exercício das funções a ele inerentes. Então, isso aqui é uma situação que já ocorreu, tá? Através de quê? Da provocação de algum outro superior, ok? E no inciso, outro ainda no inciso 4, condenado por crime de natureza dolosa. Esse aqui são situações, tá certo? Que eu já vi. Não previsto na legislação dessa Coordenação de Segurança Nacional, em Tribunal Civil ou Militar, pena restritiva de até 2 anos, tão logo transita em julgado a sentença. Tá? Coronel, se a pena for superior a 2 anos, vamos aqui, ó. O que é que diz a Constituição Federal, tá? Sobre este assunto, né? Porque, como esta lei do Conselho, tá? Ela é anterior à Constituição, nós temos algumas situações discrepantes, que inclusive foram, digamos assim, atualizadas com a própria Constituição. Então, quando você, tá certo, observa disposições relacionadas lá no artigo 142, que tem aplicação para os militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também para os militares estaduais, já que esse artigo 142, ele nos é aplicado por força do artigo 42 da Constituição. Olha o que é que diz aqui o inciso 7. O oficial condenado na justiça como militar, pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada e julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. O que é que diz o inciso anterior? O oficial perderá o posto de patente se for julgado ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal Militar e caráter em tempo de paz, ou do Tribunal Especial em tempo de guerra. Tá? Então, na verdade, quando ocorre esta situação aqui de incompatibilidade em decorrência de uma pena superior a 2 anos, ele vai ter que passar por um julgamento especial, tá? No tribunal, no caso aí no Tribunal de Justiça, tá? Isso aqui é uma situação que também já ocorreu, tá? Uma situação específica de um militar que foi acusado de homicídio, desertou e foi enquadrado nesta situação, ok? Bom, mas vamos aqui nos ater ao que está na lei do Conselho de Justificação, que é o nosso objeto. Então, se o oficial for condenado a pena, tá? Privativa de liberdade por crime de natureza dolosa, tá? Será, ok, digamos assim, enquadrado nessa situação do Conselho de Disciplina. É submetido a pedido ex officio, se a condenação por crime de natureza dolosa, tá? A pena restritiva de liberdade, ou seja, uma reclusão, tá? De até 2 anos, seja o crime de natureza civil ou militar. Então, aqui é mais comum ocorrer nos crimes militares, tá? Já que essas penas de até 2 anos na justiça comum
elas ficam sujeitas, muitas vezes, a transação penal ou acordo de não persecução penal, tá certo? Pertencente a partido político, associação que exerce atividade prejudicial à segurança nacional, suspenso e dissolvido por força de disposição legal judicial. Isso aqui nunca vi acontecer. E no parágrafo único é considerado, entre outros, para efeito desta lei, pertencente a partido político oficial que ostensiva clandestinamente estiver inscrito como seu membro. Na verdade, a Constituição traz, né, a vedação com relação ao militar estar afiliado a partido político. Prestar serviço ou angariar valores em seu benefício, realizar propaganda de suas doutrinas, colaborar de qualquer forma, de modo inequívoco, de natureza dolosa. Ele pode se filiar a prefeito de concorrer ao cargo público, tá? Então, de modo geral, pessoal, sobre essas hipóteses de, tá? Assim, sendo bem objetivo com vocês, o que nós vamos ver com grande frequência é essa questão da condenação, ok? Ou esse inciso 3 aqui, quando existe, pesa contra o oficial, algum pedido, alguma solicitação em face, tá? Da incompatibilidade com o oficialato. Tranquilo? Dúvidas por enquanto? Beleza? Lembrando que aqui a gente está estudando para a prova, tá certo? Eu estou trazendo esses outros elementos para que a gente possa entender, ok? E não confundir as situações, tá bom? Continuando, qualquer dúvida aí, bota no chat para a gente poder misturar com vocês. Vamos agilizar para responder aqui com vocês mais algumas questões, tá? E aí o dispositivo seguinte vai dizer, tá certo? O oficial que for submetido a conselho de justificação é afastado das funções automaticamente, nos casos 4 e 5 do artigo 2º, tá? Situação de partido político e condenação por crime de natureza dolosa. E nos demais casos, a critério do comandante-geral. Esse afastamento, coronel, como é que acontece? Mais uma vez, a situação do expediente, retirada das funções, tá? A nomeação do Conselho de Justificação é de competência do comandante-geral, bem como lá o Conselho de Disciplina. O comandante-geral, com base no antecedente oficial, se julgado a natureza da falta de consciência dos fatos arguidos, pode considerar desde logo improcedente a acusação e indeferir, em consequência, o pedido de nomeação do Conselho de Justificação. Por quê? Isso aqui pode ocorrer o quê? O DGP, o comandante imediato do militar, pedir esse Conselho de Justificação e esse julgamento preliminar é feito pelo comandante-geral, que pode indeferir esse pedido, tá? O indeferimento fundamentado deve ser publicado no boletim e transcrito no assentamento oficial, se for da ativa. Composição do Conselho, pessoal. Artigo 5º, né? O Conselho é composto de 3 oficiais, de posto superior do justificante da mesma, no caso da corporação, né? Na Polícia Militar. O membro mais antigo do Conselho será seu presidente e não pode fazer parte do Conselho, né? Aqueles mesmos impedimentos que vão ocorrer para os Conselho de Disciplina. O oficial que formulou a acusação, deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aí. Teve um oficial que praticou um homicídio e desertou, retornando após a prescrição do crime, reintegrado à fileira. O senhor sabe, ele continua na ativa, né? E ele pode, mas, coronel, aí no caso ele não foi, né? Ele não foi condenado, tá? E o crime já prescreveu. E aí o que fazer? Pessoal, tem 2 casos, tá certo? Tem 2 casos em relação a essa situação. Sendo bem objetivo com vocês. Um se refere ao coronel, ao capitão Givanildo. Não sei se tem algum colega aqui de Guarabira, vai lembrar dessa situação, que foi acusado por situação de crime de grupo de extermínio, né? Grupo de extermínio, tá? E aí o seguinte, pessoal, ele desertou também, mas foi condenado e foi submetido a conselho de justificação, tá certo? E o que acontece nesse caso aí? Ele foi demitido ex officio, reintegrado,
submetido a conselho de justificação, tá? E, obviamente, considerado aí nesse caso, tá? De situação. E o outro, eu não vou citar nome, mas ele foi reintegrado e o crime de homicídio foi prescrito, tá? Mas possa ser que seja submetido a um conselho de justificação, tá certo? Mas como é que fica se o fato motivador foi prescrito? Pois é, sobre prescrição, olha o que é que diz aqui, ó. Eu entendo que assiste direito a ele. Aqui, vamos aqui no sobre prescrição, tá? Sobre prescrição diz o seguinte: sobre prescrição diz o seguinte: artigo, já no finalzinho, tá? 18. Prescreve em 6 anos o caso previsto nesta lei a partir da prática do ato, tá? Então, a situação desse oficial aí também está o quê, pessoal? Prescrita, né? Está prescrita, tá certo? Tranquilo? Aqui, ó. Prescreve em 6 anos, vou colocar aí, tá? No caso dessa situação militar, ele, tá certo, se encontra nessa situação. Tranquilo? Bom, vamos voltar aqui ao passo a passo, então, a composição do conselho, tá? 3 oficiais, todos de patente superior ao oficial que vai ser justificante, e aí aqueles impedimentos. Então, o oficial que formulou a acusação não pode fazer parte, oficial que tenha grau de parentesco até o 4º grau, né, até primo com o acusado, oficiais subalternos, né? Então tem que ser oficial intermediário para cima, tá? Quando o justificante for oficial superior do último posto, os membros do conselho serão nomeados dentro do oficial daquele posto, da ativa ou da atividade mais antiga que o justificante, né? Se for um oficial muito antigo, tem que ser coronel aí, convocado para atuar. Quando o justificante for da reserva ou reformado, os membros do conselho podem ser da reserva. Aí mata essa questão. O conselho sempre funciona com a totalidade dos membros, em local onde a autoridade normalmente julga melhor indicado. Reunido o conselho, o que é que acontece, né? O presidente, o justificante, faz a leitura e a autuação dos documentos do ato de nomeação, tá? Em seguida, será feito o interrogatório do justificante, reduzindo a auta, assinado por todos os membros do conselho pelo justificante, juntando os documentos por este oferecidos. Quando o justificante for da reserva ou reformado, quando o justificante for da reserva ou reformado e não for localizado, o que é que acontece, né? Mesma situação lá do conselho de disciplina, tá? A intimação vai ser feita em órgão de divulgação, seja jornal, enfim, tá? Boletim, no prazo de 15 dias. Se não responder, o processo corre à revelia, se não for atendida à publicação, tá? O membro do conselho pode perguntar ao justificante as testemunhas e propor diligências. O justificante tem um prazo de 5 dias, né? É assegurada ampla defesa e prazo após o interrogatório de 5 dias para oferecer as razões por escrito, e o conselho deve fornecer o libelo acusatório. O que é o libelo acusatório, coronel? O libelo acusatório, pessoal, é justamente ali um extrato das acusações que pesam contra o oficial, tá? O justificante tem que estar presente em todas as sessões, exceto a deliberação secreta, como no conselho de disciplina. Em sua defesa, pode requerer produção de provas, permitida no CPPM, e as provas, por carta precatória, tá, serão encaminhadas à autoridade judiciária local, né? O conselho funciona aqui em Patos, em João Pessoa, e tem diligência em Patos. Então, pode ser uma carta precatória, tá? O conselho pode inquirir o acusador e seus esclarecimentos por escrito. Da mesma forma, quem é o acusador? Aquele que solicitou o conselho de justificação, tá certo? Prazo do conselho, artigo 11, o conselho tem que... o conselho dispõe de 30 dias a contar da nomeação para concluir os trabalhos e remeter o relatório
Esse relatório, coronel, é remetido a quem? Ao comandante-geral, que é a autoridade que faz a designação, tá? E aí o parágrafo único, né? Por motivos excepcionais, o comandante pode prorrogar por mais 20 dias a pedido do presidente do conselho, pessoal, tá certo? No artigo 12, encerrada a diligência, o conselho delibera em sessão secreta, tá? Ou seja, o oficial justificante participa de todas as sessões, exceto dessa, que é secreta. Qual o resultado desse relatório? O relatório deve julgar se o justificante é ou não culpado da acusação, está ou não habilitado para o acesso em caráter definitivo, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. A deliberação ocorre por maioria dos votos e é facultado ao justificante por escrito a justificação do voto vencido, né? Se for 2-1, aquele que for vencido pode justificar o voto por escrito. O relatório, com o termo de encerramento, é remetido ao comandante-geral. No artigo 13, o que é que o comandante-geral faz? Recebe esses autos e tem 20 dias para decidir qual é o resultado, pessoal. Arquivar o processo, se procedente à justificação, aplicar pena disciplinar, se for transgressão, né, conforme o RDP, determinar a providência para a transferência para a reserva, se não estiver habilitado para o acesso aqui ao quadro, né, de promoção. E remeteu o processo ao auditor se configurado crime militar, ou seja, a justiça militar. E remeteu o processo ao Tribunal de Justiça nos casos do 1, 3 e 5, se houver incapacidade de permanência, tá? Quais são os casos? 1, 3 e 5. O processo vai para o 5, aquela questão de partido político. 3, afastar do cargo por ser incompatível, tá? E também no inciso 1, acusação por meio de comunicação lícita, tá? Essas situações vão parar no Tribunal de Justiça, tá? Muito bem. Compete ao Tribunal de Justiça julgar em instância única os processos oriundos do Conselho de Justificação nesses casos, tá? O despacho julgado procedente à justificação será publicado no assentamento do oficial. No Tribunal de Justiça, tá? O processo no Tribunal de Justiça, um relator designa prazo de 5 dias para manifestação de defesa do acusado. Concluída essa fase, será submetida a julgamento, tá? O coronel já teve algum militar, teve um que não justificou, né, pessoal? Foi o caso aí do irmão do nosso amigo Gutenberg, coronel Gutenberg, e o capitão Nascimento, ele não justificou e foi demitido ex officio, tá? Tem outros oficiais também que passaram por essa situação, tá? Edinaldo, também capitão, Givanildo, capitão, envolvido em situação de extermínio. E tenho lembrança desses. Tem um amigo meu, Orlando, que escapou, hoje é major, tá? Mas é uma situação que realmente é... Aquele caso daquele militar, que era do militar da PM, que morava no Rio Grande do Norte. Teve um tenente, acho que era um tenente, recém-formado. Azad, nossa, assim, o nome dele. Eu não tenho lembrança desse caso, porque é o seguinte, olhem, há situações... Eu não tenho lembrança desse caso, mas foi conselho... Foi conselho de justificação ou foi assim, eu não sei se consequência da sentença? Porque, por exemplo, crime de tortura resulta em perda do cargo. Pode resultar, a sentença pode implicar a perda do cargo. Se eu não me engano, teve esse conselho de disciplina dele. Conselho de justificação. O dele foi omitido. Justificação, disciplina é praça. Você lembra, Leonardo, que teve esse conselho de justificação? Pois é. Bom, eu falei para vocês no caso que eu tenho ciência e que ocorreram dessa forma, tá certo? Vamos aqui avançar.
O Tribunal de Justiça, se considerar oficial culpado, os atos previstos no inciso 1, 3 e 5, incapaz de permanecer na inatividade, poderá, ou seja, né, na ativa ou na inatividade, poderá declarar indigno ao oficialado, tá? E resultar na perda do posto da patente. Determinar sua reforma, tá? A reforma será no posto da ativa com proventos proporcionais, e aqui, ó, a reforma ou a demissão ex officio é feita por ato do governador do Estado após a publicação do acordo. Tá? Aplica subsidiariamente o CPPM e o prazo de prescrição, quando eu falei, 6 anos. Né? Prescreve os fatos, observando os prazos também do Código Penal Militar. E é isto aqui que nós temos, tá, sobre conselho de justificação. Ok? Então, é parecido demais com conselho de disciplina, muda, obviamente, o militar que vai ser submetido a esta situação. Eu mandei para vocês umas questões, tá? Vamos aqui visurar com vocês. Ainda temos tempo, dá para visurar algumas dessas questões. Questões com certificação. Durante a apuração, uma apuração de conduta, um tenente... Eita, peraí, pessoal, compartilhar. Durante uma apuração de conduta, o tenente Pedro Francisco foi denunciado na imprensa local por envolvimento em esquema ilícito, além de possuir comportamento incompatível com o padrão zero da corporação. Diante da repercussão de impacto institucional, o comandante decide instaurar processo específico. Com base na legislação, qual a medida pertinente a ser adotada pelo comando, hein? Inquérito disciplinar, processo criminal militar, conselho de justificação, aplicar a punição disciplinar diretamente. Hein? Qual a alternativa, pessoal? Como é um assunto que nós vimos aqui, né? Tá fácil, tá? Tá fácil saber que aqui vai ser o quê, pessoal? Um conselho de justificação, né? Coronel, nesse caso, se tivesse envolvido praças e oficiais, como é que faria a situação, hein? Quem sabe? Os praças com estabilidade seriam submetidos a conselho de disciplina e o oficial ao conselho de justificação. Vamos para a próxima. Edinaldo era subtenente PM, foi transferido para a reserva com os proventos de primeiro tenente. Né? Ele foi promovido, aquela situação que acontece, né? Promovido a segundo tenente com proventos de primeiro. Simultaneamente foi condenado em decisão transitada julgado por crime doloso, com pena restritiva de liberdade de 1 ano e 8 meses. Considerando a legislação vigente, o oficial pode ser submetido a quê? Afastamento cautelar, sem apuração, submissão ao conselho de disciplina, abertura de sindicância na corregedoria, ou conselho de justificação pessoal. Gabarito da questão, letra o quê? Tá, letra D. Pois é, vamos bisurar aí, vamos responder, pessoal. A gente acabou de ver os assuntos aqui, né? Essas duas aqui não tem nem como errar, tá? Qual a observação que a gente faz nessa questão? Cuidado aqui, viu? Crime o quê? Tem que ser o quê? Doloso, tá? Crime doloso, ok? A pena de quanto? Até 2 anos. Bom? Terceira questão. De acordo com a lei 4256, o Conselho de Justificação é composto por quantos oficiais? 3 oficiais da ativa, de posto inferior ao justificante. 3 oficiais da ativa, sendo 2 da mesma patente e um superior. Desculpa aí, pessoal. 3 oficiais da ativa, todo de posto superior ao justificante. 5 oficiais da ativa designados pela corregedoria. Gabarito da questão, letra C, né? 3. Ok? Pode ser tenente, pode.
Pode ter um tenente escrivão no conselho de justificação. E no conselho de disciplina pode? No conselho de disciplina pode, né? No conselho de justificação não pode. Beleza? Vamos aqui para a próxima. A gabarito da questão, letra C. Tá? Quarta questão. Durante uma palestra institucional, o tenente-coronel Xisto afirmou que o oficial pode ser afastado automaticamente de suas funções ao ser submetido ao conselho de justificação, dependendo do motivo. A afirmação está incorreta, pois o afastamento só ocorre por ordem judicial. Incorreta, pois todo afastamento deve ser precedido de PAD. Correta, desde que o caso se enquadre na lei do Conselho de Justificação. Correta, mas somente nos casos em que o oficial for da reserva. Gabarito da questão, letra o quê, pessoal? Hein? Pode ou não pode ser afastado, hein? Ele pode ser afastado, né? Ó, alguns casos aqui, ó, vamos voltar aqui. Eita, ficou grande demais. Só um minuto. O afastamento do oficial, tá certo? Aqui, ó. Logo nas primeiras situações aqui, ó. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, é afastado das funções. Automaticamente, nos casos de pertencer à condenação, né, por crime doloso, a pena de até 2 anos, ou aquela situação de partido político. E há situações que o comandante pode considerar não afastar, tá certo? Então, aqui, gabarito da questão, letra. Deixa eu voltar aqui para 200%. Tá? O afastamento correto, desde que se enquadre na lei do Conselho de Justificação. Gabarito da questão, letra C. Tá? Nessa questão 2, o que vale é o posto do provento, porque é o seguinte, FCH, não existe, né, a situação do subtenente recebendo provento de primeiro tenente, entendeu? Então, se você é subtenente, o que é que vai ocorrer? Você vai ser promovido a segundo tenente, né? E fica ali 30 dias. Tem muito militar hoje que permanece nessa ação, né? Segundo tenente adido. E muitos até tirando o serviço operacional. Quando ele for para a reserva, ele vai para a reserva como segundo tenente, com proventos de primeiro tenente. Entendeu? Pois é, porque a questão aí, a banca do intensivão comeu moço, que era para ter dito que ele foi promovido a segundo tenente com proventos de primeiro. Tá certo? Vamos aqui para a próxima. Exatamente, Conselho de Justificação. Questão 5. O capitão BM Bravo, atualmente reformado, foi citado para comparecer ao Conselho de Justificação, mas não atendeu a intimação. Qual medida deve ser adotada pelo Conselho? Condução coercitiva, cancelamento do processo por ausência de defesa, publicação da intimação e meio de divulgação com prazo de 15 dias, encaminhamento ao Ministério Público, tá? Então é o seguinte, se o militar não responde, é feita uma publicação, né, no meio de divulgação em 15 dias, tá? Gabarito da questão, letra C aqui, ok? Qual é a função do Conselho de Justificação nessas 6, hein? Reintegrar oficiais punidos indevidamente, aplicar penalidade administrativa de forma autônoma, julgar a incapacidade do oficial para permanecer nativo ou na inatividade, determinar a perda da graduação das praças com desvio de conduta. Gabarito da questão, letra o quê? Letra o quê, pessoal? Letra C. Ok?
7ª, o capitão Breno foi acusado de praticar atos incompatíveis com a honra policial militar e o decoro da classe. O comandante-geral instaurou o Conselho de Justificação, mas nomeou, como membro do Conselho, um oficial subalterno ao capitão. Qual o vício do processo? Nenhum, pois o Conselho pode conter oficiais de qualquer patente, o número de membros está incorreto, a nulidade, pois só podem compor o Conselho oficiais superiores ao justificante. O vício só se configura se houver parentesco entre os membros, hein? Qual é o vício, pessoal? Gabarito da questão, letra o quê? Letra C, tá? Tem que ser aqui, ó. Como ele é capitão, não pode ter um tenente, né? Um oficial subalterno no conselho. Na verdade, nem pode um oficial subalterno estar no conselho, só pode de capitão para cima, tá? Gabarito da questão, letra C. A segunda tenente Verônica, da ativa, teve sua condenação por furto, crime doloso, confirmada pelo TJ, com pena de 1 ano de reclusão. O comandante-geral decidiu instaurar o Conselho de Justificação. Qual será a consequência processual caso se reconheça sua culpa e incapacidade? Reintegração funcional após o cumprimento da pena, exclusão da folha de pagamento, submissão ao processo no Tribunal de Justiça, podendo ser decretada a perda do posto, arquivamento por ser crime de segurança nacional. Gabarito da questão, letra o quê? Letra o quê? Letra C, né, pessoal? Letra C aqui, ó. Vai tramitar, tá certo? Vai tramitar, via de regra, o processo internamente e há situações em que vai, tá certo? Agora, tem uma falha nessa questão, tá certo? Quem sabe dizer qual é a falha? Vamos explicar a falha nessa questão? Ela tem uma falha, tá certo? Porque é o seguinte, não são todas as situações, tá? E esta é um caso, essa questão aqui, ela é passiva da anulação, tá certo? Todo mundo aqui marca a letra C. Mas qual é a falha dela? Não são todas as situações que vão para o Tribunal de Justiça. Tá certo? Por quê? Aqui, ó, somente os casos, tá, que vão parar no Tribunal de Justiça, somente 1, 3 e 5 do Conselho. Aqui, ó. O Tribunal de Justiça, se considerar oficial culpado dos atos previstos 1, 3 e 5, e incapaz de permanecer na inatividade, poderá. Tá certo? Então, não são todos os casos. Realmente é uma questão muito específica, tá? Somente vai para aqui, ó, remeter o processo ao Tribunal de Justiça nos casos do 1, 3 e 5. Não entra essa condenação aqui, tá? E a linha B, Tonel? A linha B, que você fala é a letra B, é? Isso. A linha A, que é 1, 3 e 4, e a B, se o crime for cometido previsto, se pelo crime cometido previsto no item 4, é crime doloso, Qual né? que você está lendo aí? Qual artigo? Um material aqui, o artigo 13, inciso 5º, a linha B. Olha, está projetado aí, artigo 13, inciso 5. É esse? Isso. 1, 3 e 5 do artigo 2º. Poxa, e essa linha B aqui? Material. Espera aí, vamos aqui para a lei original. Eu também estava achando estranho, sabe? Vamos aqui para lei. Conselho de Justificação, página 107. Artigo 13, né? Isso. Artigo 13, inciso
Sim, está faltando uma linha realmente aí, A nesse linha material. B. A linha B. Se pelo crime cometido previsto no inciso 4, o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. Pelo conselho, né? Pelo conselho, no caso do inciso 4, tá? Então está faltando aqui, eu vou botar aqui novamente. Peraí, pessoal. Copiar para lá. Foi. Eu vou colocar essa ressalva aqui, tá? E aí, fica correto como você está falando essa situação, ok? Aqui nessa questão, aí sim. Mas do jeito que estava, com base ali nesse recorte, não. Pessoal, é o seguinte, eu vou baixar para vocês e vou mandar a lei original, tá certo? A lei original desse conselho que está no site da Assembleia. Por quê? Porque às vezes a gente pega algum conteúdo aqui, como eu peguei da internet, e vem faltando pedaço, tá certo? Mas aqui, o gabarito dessa questão aqui, qual é mesmo, hein? Questão 8 da Verônica, tá? É letra C, ok? Na questão 9, Tenente Alfa, atualmente na reserva, não foi encontrado para intimação. Passados 20 dias da publicação em jornal de grande circulação de seu domicílio, não houve resposta. Né? O que é que vai acontecer? Se o oficial não responde e nem responde à publicação na imprensa, o que é que vai acontecer, pessoal? Hein? Gabarito da questão, letra o quê? Ocorre o processo, né? O processo corre a revelia, tá? O processo corre a revelia. Na questão 10, o tenente Hugo foi considerado não habilitado para o acesso em caráter inferior ao quadro de acesso, né? Faltou colocar aqui por promoção, tá? Por reiteradas avaliações negativas e mau desempenho na função de comando. Após ser julgado pelo Conselho de Edificação, o relatório foi remetido ao comandante-geral. O que é que o comandante-geral pode fazer? Encaminhar o relatório ao Ministério Público Estadual, determinar sua transferência para a reserva, aplicar advertência com recomendação de melhoria, reenquadrá-lo em cargo administrativo civil, tá? Não tem nada a ver com o Ministério Público, tá? Essa questão também aqui, o gabarito dela, eu nem sei se é a letra B, a questão qual, meu Deus? Tenente Hugo, né? 10. Está dizendo que é a letra B, tá? Mas é o seguinte, essa questão da reserva, ela vai depender, obviamente, se o comandante concordar, tá? Ele pode realmente determinar o processamento dessa reserva, tá? Mas aí é um ato do governador, faltou dizer isso. Qual a providência o comandante pode adotar? Determinar a remessa dos autos, ok? Em relação a essa questão específica. Gabarito da questão letra B, mas também aqui seria questão também passiva de recurso. 11. O Conselho de Educação concluiu que o capitão B é culpado de conduta que afeta o decoro e propôs sua exclusão. O comandante-geral discordou do relatório, decide não acatar a conclusão do Conselho. O que deve fazer? Encaminhar para novo Conselho, arquivar os autos, justificar a não aceitação do relatório do espaço fundamentado ou submeter o caso à corregedoria, hein? Qual o gabarito? Porque o comandante, em algumas situações, ele tem, tá certo, a competência de decidir, tá? O gabarito da questão é a letra C, ok? Justificar a não aceitação do relatório em despacho fundamental. Acho que é a última agora, né? O Tribunal de Justiça, após receber o processo do Conselho do Major Celso, reconheceu que sua conduta é incompatível com o oficialato. Que decisão pode adotar? Declarar a nulidade do Conselho e devolver os autos à Justiça Militar. Não tem nada de devolver os autos à Justiça Militar, né? Julgar improcedente a acusação e determinar sua promoção, nada de promoção. Determinar a reforma em proventos integrais, pode, não integral, proporcional, né? Declarar a perda do posto da patente ou reforma, conforme o caso, né? Gabarito da questão, letra D, tá?
Vou baixar aqui, pessoal, tá? Essa lei do Conselho, a lei 4256, tá? Para poder vocês, o AMON, colocar esse material junto com essa aula, tá? Para que a gente tenha aí de modo mais abalizado. Lei 4256, tá? E aí vamos encerrar essa aula, tomar um pouquinho d'água e já voltamos para a aula de polícia comunitária, tá bom? Pedir para parar a gravação e já voltamos aí 2, 3 minutinhos para a aula de polícia comunitária.